Eclesiastes 1. Quando o filho de Davi, ele era rei em Jerusalém, ele era conhecido por ser extremamente sábio, e ele disse: nada faz sentido, tudo é absurdo. Eu já vi tudo, nada faz sentido. O que resta de todo o nosso duro trabalho aqui na terra? As gerações vão e vêm, mas o mundo nunca muda. O sol nasce, o sol se põe, e logo corre de volta para o lugar de onde veio. O vento sopra para o sul, o vento sopra para o norte, gira e gira, soprando sem parar, sempre o mesmo. Todos os rios correm para o mar, mas o mar nunca transborda. Um a um, os rios voltam à sua nascente. Toda a vida é muito mais tediosa do que as palavras jamais poderiam expressar. Nossos olhos e nossos ouvidos nunca ficam satisfeitos com o que veem e ouvem. Tudo o que acontece já aconteceu antes. Não há nada de novo, nada debaixo do sol. Alguém pode dizer: olha aqui, algo novo, mas isso já aconteceu antes, muito antes de nós nascermos. Ninguém que viveu no passado é mais lembrado, e todos os que ainda vão nascer também serão esquecidos. Eu disse essas coisas quando morava em Jerusalém como rei de Israel. Com toda a minha sabedoria, tentei entender tudo o que acontece aqui na terra, e Deus tornou isso tão difícil para nós, seres humanos. Eu vi tudo, e tudo é tão sem sentido quanto correr atrás do vento. Se algo está torto, não pode ser endireitado. Se algo não existe, não pode ser contado. Eu disse a mim mesmo: você é de longe a pessoa mais sábia que já viveu em Jerusalém. Você tem muita vontade de aprender, e já aprendeu muito. Então decidi descobrir tudo o que pudesse sobre a sabedoria e sobre a loucura. Logo percebi que isso também era tão sem sentido quanto correr atrás do vento. Quanto mais você sabe, mais você sofre. Quanto mais você entende, mais você. Eclesiastes 2. Eu disse a mim mesmo: divirta-se e aproveite a vida. Mas isso também não fez sentido. Rir e se divertir é loucura. De que adianta? Eu quis descobrir o que era melhor para nós durante o pouco tempo que temos nesta terra. Então decidi me alegrar com vinho e experimentar o que significa ser tolo, sem realmente me tornar tolo. Fiz grandes coisas, construí casas e plantei vinhas, tive jardins cheios de flores e pomares repletos de árvores frutíferas, e fiz açudes para regar as árvores. Possuí escravos, e os filhos e filhas deles também se tornaram meus escravos. Tive mais ovelhas e cabras do que qualquer pessoa que já tinha vivido em Jerusalém. Reis estrangeiros me trouxeram prata, ouro e tesouros preciosos. Homens e mulheres cantavam para mim, e eu tive muitas esposas que me davam grande prazer. Fui a pessoa mais famosa que já viveu em Jerusalém, e fui muito sábio. Consegui tudo o que desejei e fiz tudo o que me dava prazer, e acima de tudo, eu aproveitava o meu trabalho. Depois pensei em tudo o que tinha feito, inclusive o trabalho duro, e vi que tudo era apenas correr atrás do vento. Nada nesta terra vale o esforço. Perguntei a mim mesmo: o que pode fazer o próximo rei que eu já não tenha feito? Então decidi comparar a sabedoria com a tolice e a estupidez, e descobri que a sabedoria é melhor que a tolice, assim como a luz é melhor que as trevas. A sabedoria é como ter 2 olhos bons. A tolice deixa a pessoa na escuridão. Mas, sábia ou tola, todos nós terminamos do mesmo jeito. Por fim, eu disse a mim mesmo: ser sábio não me levou a lugar nenhum. A mesma coisa que acontece com os tolos vai acontecer comigo. Nada faz sentido. Sábios ou tolos, todos morremos e logo somos esquecidos. Isso me fez odiar a vida. Tudo que fazemos é doloroso, tão sem sentido quanto correr atrás do vento. De repente, percebi que um dia outras pessoas vão ficar com tudo aquilo porque trabalhei tanto. Então comecei a odiar tudo. Quem sabe se essas pessoas serão sensatas ou estúpidas? De qualquer forma, elas vão ficar com tudo o que consegui, com tanto trabalho e sabedoria. Não faz sentido. Pensei em todo o meu trabalho duro e fiquei deprimido. Quando usamos nossa sabedoria, conhecimento e habilidade para conseguir o que temos, por que precisamos deixar tudo para alguém que não trabalhou por isso? Isso é sem sentido e errado.
O que realmente ganhamos com todo o nosso trabalho duro? Nossos corpos doem o dia inteiro, o trabalho é uma tortura, e à noite nossos pensamentos ficam inquietos, não nos deixam dormir. Simplesmente não faz sentido. A melhor coisa que podemos fazer é aproveitar comer, beber e trabalhar. Eu creio que essas coisas são presentes de Deus para nós, e ninguém aproveita mais a comida e a vida do que eu. Se agradarmos a Deus, Ele nos tornará sábios, cheios de entendimento e felizes. Mas se pecarmos, Deus nos fará lutar para ganhar a vida, e depois dará tudo o que temos a alguém que o agrada. Isso não faz mais sentido do que correr atrás do vento. Eclesiastes 3. Eclesiastes capítulo 3. Tudo na terra forme seu próprio tempo e sua própria estação. Há um tempo para nascer e morrer, para plantar e colher, para matar e curar, destruir e construir, para chorar e rir, para prantear e dançar, para tirar pedras e para juntar pedras, para abraçar e para se afastar do abraço. Há um tempo para buscar e para perder, para guardar e para jogar fora, para rasgar e para costurar, para calar e para falar. Há também um tempo para amar e para odiar, para a guerra e para a paz. O que ganhamos com todo o nosso duro trabalho? Eu vi as tarefas difíceis que Deus exige de nós. Deus faz tudo acontecer no tempo certo, mas nenhum de nós consegue entender completamente tudo o que Ele fez, e Ele coloca perguntas em nossa mente sobre o passado e o futuro. Eu sei que a melhor coisa que podemos fazer é sempre aproveitar a vida, porque o presente de Deus para nós é a alegria que recebemos da comida, da bebida e do trabalho que realizamos. Tudo o que Deus fez durará para sempre. Nada do que Ele faz pode ser mudado. Deus fez tudo isso para que o temamos e o reverenciemos. Tudo o que acontece já aconteceu antes, e tudo o que será já foi. Deus faz tudo se repetir de novo e de novo. Em todo lugar na terra eu vi violência e injustiça, em vez de equidade e justiça. Então eu disse a mim mesmo que Deus marcou um tempo e um lugar para cada coisa. Ele julgará a todos, tanto os maus quanto os bons. Eu sei que Deus está nos testando para nos mostrar que somos apenas animais. Como os animais, nós respiramos e morremos, e não estamos em melhor situação do que eles. Isso simplesmente não faz sentido. Todas as criaturas vivas vão para o mesmo lugar. Somos feitos da terra e voltamos para a terra. Quem realmente sabe se o espírito humano sobe e o espírito dos animais desce para dentro da terra? Fomos feitos para aproveitar nosso trabalho, e essa é a melhor coisa que podemos fazer. Nunca poderemos conhecer o futuro. Eclesiastes 4. Eu olhei de novo e vi pessoas sendo maltratadas em todos os lugares da terra. Elas estavam chorando, mas não havia ninguém para oferecer consolo, e aqueles que as maltratavam eram poderosos. Eu disse a mim mesmo: os mortos estão em melhor situação do que os vivos, mas aqueles que nunca nasceram estão em melhor situação do que todos os outros, porque nunca viram as coisas terríveis que acontecem nesta terra. Depois percebi que nós trabalhamos e fazemos coisas maravilhosas apenas porque temos e invejamos os outros. Isso não faz mais sentido do que correr atrás do vento. Os tolos cruzam os braços e morrem de fome, porém, um pouquinho de comida em paz, é melhor do que o dobro ganho com excesso de trabalho e correria atrás do vento. Mais uma vez, vi que nada na terra, nada faz sentido. Por exemplo, há pessoas que não têm amigos nem família, mas nunca ficam satisfeitas com o que possuem e nunca param de trabalhar para ter mais. Elas deveriam perguntar a si mesmas: por que estou sempre trabalhando para ter mais? Quem vai ficar com aquilo que eu deixar para trás? Que vida sem sentido e infeliz. É melhor ter um amigo do que estar completamente sozinho, porque assim você tira mais proveito daquilo que ganha. Se você cair, o amigo pode ajudar a levantar, mas se cair sem ter um amigo por perto, você está realmente encrencado.
Se você dormir sozinho, não terá ninguém para aquecer você numa noite fria. Alguém talvez consiga vencer um de vocês, mas não os dois juntos. Como diz o ditado, uma corda feita de 3 fios é difícil de romper. Você pode ser pobre e jovem, mas se for sábio, está em melhor situação do que um rei velho e tolo que não aceita conselhos. Mesmo que não tenha nascido na família real, mesmo que tenha sido prisioneiro e pobre, você ainda pode se tornar rei. Eu vi uma vez todo mundo no mundo seguir um líder jovem que chegou ao poder depois que o rei se foi. Seus seguidores eram tantos que nem dava para contar, mas anos depois ninguém mais vai elogiá-lo. Isso não faz mais sentido do que correr atrás do vento. Eclesiastes vê. Tenha cuidado com o que você faz quando entra na casa de Deus. Alguns tolos vão lá para oferecer sacrifícios mesmo sem terem pecado, mas o melhor é simplesmente escutar quando você vai adorar. Não fale antes de pensar, nem faça promessas a Deus sem refletir bem sobre elas. Deus está no céu e você está na terra, por isso não fale demais. Se você fica pensando muito em algo, vai sonhar com isso. Se fala demais, vai acabar dizendo coisa errada. Deus não gosta de tolos, portanto não demore para cumprir as promessas que fez a Ele. É melhor não fazer promessa alguma do que fazer uma e não cumprir. Não deixe que a sua boca o coloque em apuros e não diga ao responsável pelo culto: eu não quis dizer o que falei. Deus pode destruir tudo aquilo porque você trabalhou. Então não diga algo que deixe Deus irado. Respeite e obedeça a Deus. Sonhar acordado leva a um monte de conversa sem sentido. Não se surpreenda se os pobres do seu país forem oprimidos e se a injustiça tomar o lugar da justiça. Afinal, os funcionários de nível mais baixo têm que fazer o que os de nível mais alto mandam. E como o rei é o funcionário mais alto de todos, é ele quem mais se beneficia dos impostos pagos sobre a terra. Se você ama dinheiro e riquezas, nunca ficará satisfeito com o que tem. Isso também não faz sentido. Quanto mais você tem, mais as pessoas esperam de você. Seu dinheiro não vai lhe fazer bem algum, outros é que vão gastá-lo no seu lugar. Quem precisa trabalhar duro para viver, consegue dormir bem à noite, mesmo que tenha pouco para comer. Mas se você é rico, nem dormir consegue. Eu vi algo terrivelmente injusto. Pessoas ficam ricas, mas isso não lhes faz bem nenhum. De repente perdem tudo num mau negócio e depois não tem nada para deixar aos filhos. Elas vieram ao mundo nuas e quando morrem estarão tão nuas quanto antes. Não podem levar nada consigo e não terão nada para mostrar de todo o seu trabalho. Isso é terrivelmente injusto. Saem do mundo exatamente como entraram nele. Não ganharam nada de tanto correr atrás do vento. Além de tudo isso, vivem sempre tristes na hora das refeições, cheios de preocupações, doentes e amargurados. Qual é a melhor coisa a fazer na vida curta que Deus nos deu? Acho que devemos aproveitar comer, beber e trabalhar com afinco. É isso que Deus quer que façamos. Suponha que você seja muito rico e possa aproveitar tudo o que possui. Então, aproveite mesmo e aproveite o trabalho duro. Isso é presente de Deus para você. Deus vai manter-no tão feliz que você nem terá tempo de ficar preocupado com cada dia da vida. Eclesiastes 6. Eclesiastes capítulo 6. Há uma coisa terrivelmente injusta que acontece debaixo do sol e que aflige todas as pessoas na terra. Deus pode dar a alguém tudo o que deseja, riquezas, bens e honra, mas depois não permite que essa pessoa desfrute deles, e o estranho acaba ficando com tudo. Isso é absurdo e extremamente injusto. Uma pessoa pode viver muitos anos e ter 100 filhos, mas um natimorto está em melhor situação do que ela se não aproveitar a vida nem tiver um enterro decente. Esse natimorto nunca verá o sol, nunca terá um nome, irá direto para o lugar das trevas, mas mesmo assim encontrará mais descanso do que essa pessoa. Mesmo que alguém viva 2000 anos e não desfrute a vida, como todos sabemos, todos vamos acabar no mesmo lugar.
Nós nos esforçamos apenas para ter o suficiente para comer, mas nunca ficamos satisfeitos. Podemos ser sábios, mas não estamos em melhor situação do que o tolo. E se somos pobres, ainda assim, não nos aproveita nada tentar viver corretamente. É melhor aproveitar o que temos do que ficar sempre desejando algo mais, porque isso não faz mais sentido do que correr atrás do vento. Tudo o que acontece já foi decidido há muito tempo. Nós, seres humanos, sabemos como somos e não podemos contender com Deus, porque Ele é mais forte do que nós. Quanto mais falamos, menos sentido fazemos. Então, de que adianta falar? A vida é breve sem sentido e desaparece como uma sombra. Quem sabe o que é melhor para nós? Quem sabe o que acontecerá depois que partirmos? Eclesiastes 7. Uma boa reputação no dia da morte é melhor do que ser muito amado no dia do nascimento. É melhor ir a um velório do que a uma festa, porque os velórios nos lembram que todos vamos morrer. Escolha a tristeza em vez da risada, porque um rosto triste pode esconder um coração feliz. A pessoa sensata chora, mas os tolos vivem rindo. Uma correção dura vale mais do que as canções de um tolo. A risada dos tolos é idiota, parece espinhos estalando no fogo. A corrupção transforma pessoas sensatas em tolas, e os subornos destroem o coração. Algo concluído é melhor do que algo apenas começado. A paciência é melhor do que orgulho em excesso. Só os tolos se irritam depressa e guardam rancor. Não é sábio perguntar por que tudo está pior do que antes. Ter sabedoria vale mais do que herança. A sabedoria protege você do mesmo jeito que o dinheiro protege. O conhecimento com bom senso leva a vida. Pense no que Deus fez. Se Deus faz algo torto, você consegue endireitar? Quando os tempos são bons, fique alegre. Quando os tempos são ruins, reflita sobre o que isso significa. Deus faz os dois para que ninguém saiba o que vai acontecer depois. Eu vi de tudo durante esta vida sem sentido. Vi cidadãos honestos morrerem por fazerem o que é certo e vi criminosos viverem até ficar bem velhos. Por isso, não se destrua sendo bom demais ou se achando esperto demais. Não morra antes da hora sendo mal demais ou agindo como tolo. Fique no meio do caminho. Você consegue isso se realmente respeitar a Deus. A sabedoria deixa você mais forte do que os 10 líderes mais poderosos da sua cidade. Ninguém neste mundo faz sempre o que é certo. Não dê ouvidos a tudo que as pessoas dizem, senão você pode acabar ouvindo o seu empregado te amaldiçoando. Você mesmo já não amaldiçoou muita gente? Eu disse a mim mesmo que seria sábio e tentaria entender tudo isso, mas era demais para mim. A verdade está além de nós, é profunda demais. Então decidi aprender tudo o que pudesse e ficar sábio o suficiente para descobrir o que a vida realmente significa. Ao mesmo tempo, quis entender por que é estúpido e sem sentido ser um mau tolo. Aqui está o que descobri. Uma mulher má é pior do que a morte. Ela é uma armadilha que prende com corpo e alma. Mas se você obedecer a Deus, consegue escapar. Se não obedecer, está perdido. Com toda a minha sabedoria, tentei descobrir como tudo se encaixa, mas até agora não consegui. Sei que existe um homem bom em cada 1000, mas nunca encontrei uma mulher boa. Aprendi uma coisa: fomos criados completamente honestos por Deus, mas agora nossas mentes estão tortas. Eclesiastes 8. Quem é sábio o suficiente para explicar tudo? A sabedoria deixa você alegre e coloca um sorriso no seu rosto. Se você prometeu a Deus que seria leal ao rei, eu aconselho que cumpra essa promessa. Não se oponha rapidamente ao rei, nem discuta quando ele já tomou uma decisão. A palavra do rei é lei. Ninguém pode perguntar a ele: por que você está fazendo isso? Se você obedecer ao rei, vai ficar longe de problemas. Portanto, seja esperto e aprenda o que fazer e quando fazer. A vida é difícil, mas há tempo e lugar para tudo. Mesmo assim, ninguém pode prever o futuro. Não conseguimos controlar o vento, nem decidir o dia da nossa morte. Não há escapatória em tempo de guerra, e ninguém consegue se esconder atrás do mal. Eu
observei tudo isso e pensei seriamente sobre o que acontece no mundo. Por que uma pessoa tem poder para machucar outra? Eu vi os ímpios serem enterrados com honra, enquanto o povo de Deus teve que sair da cidade santa e foi esquecido. Nada disso faz sentido. Quando vemos criminosos cometerem crime atrás de crime sem receber castigo, isso nos dá vontade de começar uma vida de crime. Eles cometem centenas de crimes e ainda vivem até uma idade avançada. Apesar do ditado que diz que todo aquele que vive corretamente e respeita a Deus vai prosperar, e que quem peca e rejeita a Deus não vai prosperar nem viver muito tempo, há outra coisa que não faz sentido para mim. Cidadãos honestos são tratados como criminosos, enquanto criminosos são honrados como se fossem cidadãos honestos. Por isso, eu acho que devemos tirar o máximo proveito possível da vida. Não há nada melhor do que aproveitar a comida e a bebida e passar momentos bons. Assim conseguimos suportar esta vida cheia de problemas que Deus nos deu aqui na terra. Dia e noite eu fiquei sem dormir tentando entender o que acontece neste mundo. Eu vi tudo que Deus faz e percebi que ninguém consegue entender de verdade o que acontece. Podemos ser muito sábios, mas não importa o quanto tentemos, nem o quanto achemos que sabemos, não conseguimos entender tudo. Eclesiastes capítulo 9. Eu refleti sobre todas essas coisas e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e tudo o que fazem estão nas mãos de Deus. Ninguém sabe se receberá amor ou ódio. Tudo pode acontecer a qualquer um de nós, e por isso nunca sabemos se a vida será boa ou má, mas o mesmo destino atinge a todos, quer a pessoa seja justa e respeite a Deus, quer seja pecadora e não o respeite. Sim, o mesmo fim alcança quem oferece sacrifícios a Deus e quem não oferece, quem cumpre promessas e quem as quebra. Isso é terrivelmente injusto, que a mesma coisa aconteça a todos. As pessoas são más e tolas enquanto vivem e depois morrem. Enquanto estamos vivos ainda temos esperança. Um cão vivo está melhor do que um leão morto. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Nada mais lhes acontecerá de bom. Eles já foram esquecidos. Seus amores, seus ódios e seus ciúmes desapareceram completamente. Nunca mais participarão de nada do que acontece debaixo do sol. Alegre-se, coma com alegria, beba o seu vinho com o coração contente, porque Deus já aceitou o que você faz há muito tempo. Use sempre roupas brancas, perfume a cabeça com óleo e esteja sempre bem apresentado. A vida é curta e você ama a sua esposa, então aproveite a vida com ela. Isso é o que lhe cabe fazer enquanto luta nesta vida debaixo do sol. Trabalhe com todo o empenho em tudo o que fizer, porque em breve você irá para o lugar dos mortos, onde não há trabalho, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria. Aqui está outra coisa que aprendi. Nem sempre os mais rápidos ganham a corrida, nem os mais valentes vencem as batalhas. Sabedoria, inteligência e habilidade nem sempre trazem comida, riqueza ou sucesso. Todos nós temos nossa cota de azar. Ninguém sabe quando uma desgraça repentina pode nos atingir, e ficamos como peixes presos na rede ou como pássaros caídos na armadilha. Uma vez eu vi o que as pessoas realmente pensam da sabedoria. Aconteceu quando um rei poderoso cercou e atacou uma pequena cidade de poucos habitantes. O exército inimigo já estava prestes a romper as muralhas, mas a cidade foi salva pela sabedoria de um homem pobre, que logo depois foi completamente esquecido. Então eu concluí que a sabedoria vale mais do que a força. Mas se você é pobre, ninguém presta atenção em você, por mais sábio que seja. Palavras ditas com calma por quem é sábio valem muito mais do que os gritos de um governante no meio de tolos. A sabedoria é mais poderosa do que armas de guerra, mas um único erro pode destruir todo o bem que foi feito. Eclesiastes X. Algumas moscas mortas dentro de um perfume fazem tudo feder, e um pouquinho de tolice pesa mais do que muita sabedoria.
Pensamentos sensatos levam você a fazer o que é certo, pensamentos tolos levam você a fazer o que é errado. Os tolos mostram a própria estupidez pelo modo como vivem. Dá para ver de longe que não tem juízo. Não largue o emprego só porque o chefe ficou bravo. Se você ficar calmo, será perdoado. Há coisas que os governantes fazem que são terrivelmente injustas. Eles honram os tolos, mas desonram os ricos. Deixam escravos andarem a cavalo, mas obrigam os donos de escravos a ir a pé, né? Se você cavar um buraco, pode cair dentro dele. Se derrubar um muro, uma cobra pode te morder. Você pode se machucar ao talhar uma pedra ou ao cortar lenha. Se você não afiar o machado, vai ter que fazer muito mais força, né? Se for esperto, vai saber o que fazer. O poder de encantar uma cobra não adianta nada se ela te morder, mesmo assim. Se você falar com sensatez, terá amigos. Se falar como tolo, vai se destruir. Os tolos começam com bobagens e o bate-papo idiota deles termina em desastre. Eles nunca se cansam de falar, mas nenhum de nós sabe o que o futuro reserva. Os tolos se esgotam de tanto trabalhar, mas não têm juízo nem para achar o caminho de casa. Um país está perdido quando o governante é infantil e os líderes passam o dia inteiro festejando, mas uma nação prospera quando o governante é maduro e os líderes não exageram nas festas. Tem gente tão preguiçosa que, num concerto ou telhado que vaza, aí a casa inteira desaba. Comer e beber deixam a gente feliz, e o suborno compra tudo o que você precisa. Nem pense em amaldiçoar o rei, nem os ricos, nem mesmo no pensamento mais secreto. Um passarinho pode ouvir e contar tudo. Eclesiastes 11. Seja generoso, e um dia você será recompensado. Divida o que tem com 7 ou 8 pessoas, porque você nunca sabe quando uma desgraça pode acontecer. Nuvens de chuva sempre trazem chuva, e árvores sempre ficam onde caem. Se você ficar preocupado com medo do tempo e não plantar as sementes, não vai colher nada. Ninguém consegue explicar como um bebê respira antes de nascer, então como alguém poderia explicar o que Deus faz? Afinal, foi Ele quem criou todas as coisas. Plante suas sementes logo cedo pela manhã e continue trabalhando no campo até o anoitecer. Quem sabe o seu trabalho dê resultado e as sementes produzam algo. Nada na terra é mais bonito do que o sol da manhã. Mesmo que você viva até uma idade muito avançada, procure aproveitar cada dia, porque a escuridão vai chegar e vai durar muito tempo. Nada faz sentido. Seja alegre e aproveite a vida enquanto você é jovem. Faça o que quiser e encontre prazer naquilo que vê, mas não se esqueça de que Deus vai julgar você por tudo o que fizer. Livre-se de toda preocupação e de toda dor, porque os momentos maravilhosos da juventude desaparecem muito rápido. Eclesiastes 12, Eclesiastes capítulo 12. Lembre-se do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá que não tem mais prazer na vida. Virá o dia em que a luz do sol, da lua e das estrelas parecerá escura para você, e as nuvens de chuva nunca mais se afastarão. Nesse dia os seus braços tremerão, as suas pernas ficarão fracas, os dentes cairão e a vista se escurecerá. Os ouvidos já não ouvirão o barulho dos moinhos, mas o canto de um passarinho o acordará. Você terá medo de subir uma ladeira ou de andar na rua. Os cabelos ficarão brancos como flores de amendoeira. Você se arrastará sem forças como um gafanhoto velho, e o desejo desaparecerá. Porque o ser humano vai para sua casa eterna, e os que choram já andam pelas ruas. Antes que se rompa o cordão de prata, quebre-se a taça de ouro, o cântaro se despedace na fonte e a roldana caia quebrada dentro do poço. Então o pó voltará à terra de onde veio, e o espírito voltará a Deus que o deu. Tudo é vaidade. Eu vi tudo, e tudo é vaidade. Eu, o pregador, fui sábio, adquiri muito conhecimento e reuni uma coleção de provérbios que estudei com cuidado.
Procurei encontrar palavras agradáveis e escrevi com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem firmes são as palavras dos mestres da Assembleia, dadas pelo único pastor. Quanto ao mais, meu filho, ouça este aviso. Não há fim para fazer muitos livros, e estudar demais cansa o corpo. Resumindo tudo, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo ser humano. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal,